Oi. Bom dia, minha querida Sandra. Bom dia, meus irmãos que estão todos aqui hoje reunidos. E eu queria falar que depois eu vou pedir para os universitários, a Luiz, o Alex, o Amanda, é que eu uso esse computador e principalmente o Zoom que a gente entra muitas vezes para fazer audiência, então fica o nome, mas eu gosto de colocar, já que Araújo, eu gosto de estar cada dia mais próximo de todos os irmãos que a gente encontra nessa caminhada, mesmo que não seja pessoalmente, né? O Alfredo já há quase uma década nós nos conhecemos só pela internet, mas somos irmãos de longa jornada e tantos outros que aí estão. Primeiro eu queria dizer que eu estou numa alegria, gente. Eu acordei domingo 5 horas da manhã já, para estar me preparando para estar aqui com vocês. Já comecei, depois eu não consigo enxergar mais quem está entrando, mas já vi alguns irmãos aqui que estão conosco e eu queria agradecer muito daqui de Itaí, o Ademar, o Paulo, a Geise de Avaré e outros tantos que vão estar assistindo depois, o meu carinho, a minha gratidão, e aos irmãos de todas as casas espíritas aí de Botucatu. Eu queria dizer que esse é o meu último evangelho online, né? Depois eu ainda tenho aqui na Casa Espírita o presencial. E eu ó, vim de vermelho, não porque vermelho é a cor que eu amo de paixão apenas, mas eu vim de natalina também, viu, Sandra? Luciana, que me recebeu no início, a Thelminha, que está aqui de coração junto com a gente, porque eu quero trazer essa mensagem que a Sandra colocou no início para que a gente entenda verdadeiramente o propósito dessa frase. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Então, eu não sei agora se nós já vamos fazer a nossa prece inicial ou se eu mesma vou estar fazendo e a gente já vai começar o Evangelho, para que a gente possa passar esse domingo já preparado, cheio de inúmeros canais abertos, para a gente sentir o verdadeiro propósito dessa transformação, lembrando sempre do exemplo do Cristo conosco. Pode fazer, Jaqueline. O Então, tá, microfone é para você. então vamos nos preparando, fechando os nossos olhos físicos para que os olhos da alma se abram, possam ver com tanta clareza a bênção da oportunidade da nossa reencarnação. Então vamos agora sentindo essa paz, essa serenidade, essa harmonia, mas principalmente a alegria de podermos estar reunidos em nome do Cristo, nosso Senhor e Mestre, em nome deste irmão que cuida de cada um de nós, a pedido de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para que juntos nessa caminhada evolutiva estejamos agora e sempre prontos para dar o nosso melhor. Que nesta manhã de hoje, Senhor, nós aqui estamos como seu instrumento na seara do trabalho a ser desenvolvido, para levarmos a palavra do Evangelho dentro da nossa humilde capacidade e possibilidade, pois sabemos que aqui estamos sendo amparados, instruídos e protegidos pelos anjos celestiais que o Senhor nos coloca como sendo aqueles que nos protegem nos momentos em que necessitamos superar as nossas limitações e as nossas fragilidades. Obrigada, Pai amado, pelo dom da vida, por este amanhecer abençoado neste domingo de hoje, pois aqui estamos entendendo verdadeiramente o significado da vida, o valor que necessitamos dar a cada momento que nos colocamos próximos de Ti. Obrigada, Senhor, por todos esses corações tão generosos que amanheceram para aqui estar conosco, em tempo integral, estar aqui conosco, corpo físico, mas principalmente espiritual, porque buscam a cada momento de oportunidade que a vida nos oferece. Buscam o crescimento, o amadurecimento espiritual, para sermos, sim, verdadeiros filhos de Deus, nessa longa caminhada de transformação, mas abençoado de oportunidades e bênçãos no nosso autoconhecimento.
Graças a Deus por mais este dia. Graças a Deus por mais essa bênção. E assim seja. Bom dia novamente para os que foram chegando. Bom dia a todos que vão estar depois conosco. Pode ser até uma boa tarde, boa noite. Mas hoje essa mensagem do Evangelho, que ela foi escolhida, é porque eu senti aqui na alma uma necessidade de trazer, não para vocês, mas principalmente para mim, esse momento de reflexão e de entendimento do que significa a palavra deixar o medo e se entregar verdadeiramente ao caminho trilhado e deixado por Jesus, para que a gente entendesse o significado da frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Nós estamos chegando no final do ano, nós estamos chegando no final de mais uma etapa. E eu costumo dizer que essa é a melhor fase da nossa existência. E eu estou falando essa é a melhor fase da nossa existência, o dia de hoje. Porque é hoje a oportunidade que nós temos de refletir. Ontem nós já refletimos sobre o dia de ontem. Amanhã nós vamos aguardar chegar esse dia para que a gente faça as nossas reflexões. Mas hoje é importante que a gente tenha a serenidade, que a gente tenha a compreensão de que nós somos possuidores do presente. E esse presente que eu costumo muitas vezes conectar com a palavra presente, porque eu acredito que todo mundo aqui, desde o presente mais simples aos nossos olhos, como o presente mais suntuoso que possa vir a chamar a nossa atenção, independente do valor que ele possa ter na nossa concepção simples e objetiva, é um presente. Então, se é um presente, ele vai nos alegrar, ele vai nos transformar num momento de estarmos conectados com a alegria, com a paz, com a serenidade, com o êxtase, não importa quais sejam as sensações que a gente tenha no momento que a gente ganha um presente. Mas hoje nós estamos ganhando esse presente da reflexão. Nós estamos ganhando esse presente do entendimento, de sabermos que fomos programados como a prova mais viva do amor. E quando eu falo programados, não é no sentido de programação que muitos de nós possamos estar pensando como algo material, mas eu falo programados só na essência mais pura do amor, que a gente ainda não tem o discernimento, o conhecimento para entender quando isso está ligado a Deus. Mas nós podemos imaginar, dentro do grau de evolução de cada um de nós, o significado dessa programação de amor. Então, dentro dessa programação de amor, que foi a nossa criação, que foi a oportunidade de nós estarmos aqui neste planeta, é importante que a gente entenda o quão forte foi a presença e a vida física e a espiritual, que permanece até os dias de hoje, do Cristo nosso Senhor e Mestre aqui conosco. Então, quando nós começarmos, talvez, no Evangelho de hoje, irmos abrindo os canais para esse entendimento, nós vamos começar a dar novos posicionamentos às nossas condutas, às nossas escolhas, à nossa forma de encarar aquilo que nós estamos vivendo no presente hoje, para irmos preparando dentro desse presente o que nós queremos para o nosso futuro. Então, quando essa frase me veio à mente, não tenha medo de se entregar a Jesus, eu costumo falar nos nossos encontros, e às vezes até numa conversa mais intimista com alguém, que nós já passamos do momento de não termos mais a frase de falarmos em fé e que acreditarmos em Deus é a nossa salvação, como sendo algo simples. Nós já devemos passar para um patamar maior, de começarmos a entender o significado de nos atirarmos, de nos jogarmos verdadeiramente nos braços de Deus. E quando eu falo isso de uma forma lúdica, eu quero dizer que materializando esse momento de encontro com o Pai e abraçando verdadeiramente, falando: Pai, eu estou aqui em teus braços,
Eu estou aqui para segui-lo através do exemplo do Cristo. É importante que a gente entenda que para isso, só a nossa intenção de buscarmos esse momento único na nossa vida já vai nos trazer muitas e muitas transformações. Porque ao longo de muitas encarnações, porque sabemos que vida nós temos só uma, mas experiência de crescimento e amadurecimento espiritual nós temos milhares e milhares e milhares. É importante que nós nós saibamos que nós trazemos uma bagagem de aprendizado e que muitas vezes esses aprendizados nos trouxeram, através da lição, muitos traumas, muitas fragilidades e principalmente o fortalecimento do medo dentro de nós. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim: ah, eu queria parar de ter medo, eu queria não sentir medo. Ou outras falam assim: eu não sei o que significa medo, eu não tenho medo de nada. E a gente percebe que de uma forma ou de outra, seja da maneira como a gente queira se expressar, o medo faz parte de nós. E talvez se a gente tivesse um pouco de humildade, um pouco de entendimento sobre o significado dele em nós, a gente receberia, acolheria e entenderia que nós podemos viver com ele, mas nós não podemos permitir que as nossas escolhas, que são às vezes tão simples, tão clara, tão objetiva, a gente faça com que ela se torne algo intransponível na nossa vida. Nós fazemos com que ela seja não aquela pedra, mas aquela montanha que muitas vezes a gente não consegue transpor para continuar a nossa caminhada. Nós vamos entender que nós já passamos do momento, por mais que a gente saiba que nós somos eternos, que o nosso aprendizado é constante, mas para tudo na nossa vida é importante que a gente tenha um começo, um meio e um fim. Nas nossas escolhas, na nossa transformação, daquilo que a gente fica muitas e muitas vezes batendo na mesma tecla e não se permite, às vezes pela questão da mudança, às vezes por essa palavra medo, dar o passo seguinte. É importante que a gente entenda que nós já estamos na fase, por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente já aprendeu, por tudo que nós já tivemos como experiência, nós necessitamos parar de nos expor e iniciarmos o processo de colocarmos posicionamento na nossa vida. E tudo isso que eu estou falando não é relacionado ao outro, é relacionado a nós e ao nosso Pai Celestial. A gente fala tanto que vai chegando o final do ano, principalmente nesse período, eu sempre falo em todos os evangelhos que eu faço no final do ano, que é quando a gente vai ficando mais sensível, que a gente vai abrindo mais os portais que nos ligam ao plano maior, ao celestial. É onde nosso coração está mais aberto à caridade. Nós nos doamos mais em termos de universo mesmo, mas relacionada a olhar para o outro, a sentir que o outro também faz parte dessa experiência reencarnatória, porque também é um filho de Deus. Nós nos esquecemos que não pode ser, para a nossa evolução, essa experiência vivida só naquele momento. E eu também, de novo, não estou falando do outro, eu estou falando dessas emoções que são despertadas em nós, mas que a gente não traz depois para o nosso íntimo, para cuidar de tudo aquilo que está dentro de nós e a gente desconhece. O autoconhecimento é muito mais profundo. O autoconhecimento ele vem para nos mostrar que o outro que nós estamos olhando, pensando a título de universo, é o espelho de muitas e muitas e muitas situações que nós vivenciamos, que nós experienciamos e que a gente se identifica tanto porque é o nosso espelho. Às vezes a gente quer se identificar só com aquilo que nos eleva, só aquilo que nos traz alegria, nos traz paz, nos traz muitas e muitas vezes orgulho de uma atitude que a gente viu no outro, se espelhou como sendo também atitudes nossas.
Mas quando são os momentos de reflexões, os momentos que fazem com que a gente perceba que nós estamos mais abraçados com o orgulho e o egoísmo, fica mais difícil da gente aceitar. Mas nesse processo de transformação, tudo deve ser olhado, experienciado, refletido e analisado, porque vai ser naquela escolha que nós vamos fazer o início do nosso processo de transformação. Nós sabemos quantas e quantas vezes que o livre-arbítrio foi um presente divino para o nosso grau de evolução. Para esse planeta de prova e expiação era necessário que nós tivéssemos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Porque quando estivermos trabalhando já num outro patamar de regeneração, e que muitos de nós falamos, eu quero ir para um planeta de regeneração, porque ainda não tivemos o discernimento e entendimento que esse planeta de regeneração é aqui, ó, dentro de nós. Que nós já poderíamos nos considerar já num planeta de regeneração, se tivéssemos tido a humildade, o discernimento para entender que a transformação começa em nós e não no outro. Nós não precisamos mudar. Quantas e quantas vezes a gente encontra irmãos aqui, e se a gente colocar, às vezes até nós, começando por nós mesmos, essa reflexão, a gente fala, eu quero me mudar daquela cidade. Aquela cidade é muito pequena para mim, ela não oferece aquilo que eu preciso. Ou às vezes as pessoas que estão lá não são aquelas que vão me fazer crescer, evoluir. A gente arruma 1000 desculpas. Mudamos e levamos tudo aquilo conosco. Porque não é com o outro, é com nós mesmos tudo aquilo que a gente está vivenciando. E nós não vamos percebendo que o tempo vai passando. E eu costumo dizer que esse ano eu tive uma frase muito impactante na minha vida, que foi a frase do tempo é vida. E quando eu ouvi essa frase e eu materializei, internalizei ela dentro de mim, eu comecei a ver esse tempo com tanto cuidado. Mas com tanto cuidado nesse processo de evolução, porque eu fiquei imaginando, fazendo uma retrospectiva agora, ano de 2024, perguntando para cada um de nós, se tempo é vida, como você, nesses 300 e quase 65 dias, porque já estamos chegando no final do ano, você usou a sua vida, você usou o seu tempo. Qual foi a verdadeira reflexão que você pode, nesse exato momento, fazer dessa jornada somente neste ano? E falar, eu dei o meu melhor dentro da proposta que o Cristo me trouxe, enquanto filho de Deus e irmão deste mestre amado. Nós somos pouco corajosos, ou talvez nada corajosos, não para assumir para o outro, mas para assumir para nós mesmos, que nós poderíamos ter aproveitado mais, feito muito mais, transformado muito mais esse tempo na nossa existência. E eu queria dizer que eu ainda nem comecei o evangelho, viu, gente? Eu estou pensando aqui nas reflexões e estou colocando algo para depois a gente tentar entrar verdadeiramente nesse entregar-se a Jesus. E eu fui pensando, e se eu tiver aqui equivocada, eu não tenho a menor, como que eu posso colocar assim, o menor melindre ou a menor dificuldade de qualquer um de vocês entrar aqui, pode ser até o Alfredo, que é o nosso anfitrião, e me corrigir. Mas segundo Joana de Ângeles, nós temos em torno de 90.000 pensamentos diários. Quem tiver com um caderninho aí ou com o celular, pode anotar isso que vai ficar importante o que eu vou tentar passar agora para os irmãos. 90.000 pensamentos diários, mais ou menos. Dentro desses 90.000 pensamentos diários, agora eu vou colocar 3 pontos que nos trazem a felicidade, e eu estou falando da felicidade momentânea, tá?
Porque a gente muitos vão estar questionando. A Jaque não está falando certo, porque a felicidade não é deste mundo. Eu estou falando que a felicidade não é deste mundo, mas momentos felizes como este são desse mundo. Então, anotem aí. 3 pontos importantíssimos que nos trazem momentos de felicidade e que não nos trazem momentos de felicidade. Então, aí, de novo, tem o nosso livre-arbítrio e o nosso poder de escolha. Primeiro, pensamento. Notem aí, pensamento. O segundo, eu vou colocar já os 3 para vocês anotarem, para depois a gente voltar para a nossa reflexão, porque enquanto a gente está fazendo outra coisa, a gente não está integral naquele exato momento. Então, primeiro, pensamento, segundo, sentimento e o terceiro, comportamento. Então, se nós temos 90 mil, mais ou menos, comportamentos por dia, pensamentos por dia. Então, a gente pensa, materializou aquele filho. Dentro daquilo que a gente está pensando, vamos pensar agora, fazer um teste aqui no dia de hoje. Eu pensei, eu vou para o Evangelho, lá com o pessoal do Caminho da Luz, lá em Botucatu. Eu pensei. O meu sentimento com esse pensamento foi de uma alegria. Eu falei que eu já vim de vermelho, eu não contei aqui, mas eu quero contar. Sabe, a nossa mente infantil, ainda quando nós estamos pensando no Natal, eu estou falando mente infantil mesmo do corpinho infantil, que nem eu vejo a Valentina. O que ela está pensando na virada do 24 para o 25? Ela foi uma menina boazinha, ela vai comemorar o aniversário de Jesus, mas óbvio que nós não vamos ser hipócritas, porque a doutrina espírita não nos permite isso. O foco final vai ser o quê? A menina boazinha vai ter a visita de quem? Do Papai Noel. Então, eu estou tendo a visita do Papai Noel agora, estando com vocês. Então, o meu pensamento do Evangelho, o meu sentimento do Evangelho, e depois desses 2 pontos, veio o meu comportamento, que é o que está aqui. Que eu espero de coração que eu tenha passado e esteja passando toda a alegria e a felicidade que eu estou sentindo aqui agora. Então, o que eu quero trazer com isso? Que se o nosso pensamento não é positivo, e na grande maioria das vezes ele vem repleto de uma forte energia de preocupação, de lamentação, de vazio, de tristeza, de ira, algumas vezes de alegria, sim. E por que eu falo algumas vezes? Porque nós somos tão testados no nosso equilíbrio, e eu falo que nós não somos testados pela espiritualidade, não. Nós somos testados pela lei simples e objetiva de entendermos que nós estamos aqui para o autoconhecimento e que é importantíssimo que a gente entenda que nós estamos aqui para o exercício diário do desapego, do libertar, do deixar ir tudo, para que a gente fique só conectado com a nossa energia divina. Essa é a nossa proposta. Então, quando nós vamos para o nosso autoconhecimento, quando nós entendemos que o exemplo que o Cristo nos deixou com as nossas atitudes, ele está entrando em choque e não em sintonia, é natural, é normal, é viável para os filhos de Deus que estão caminhando para esse aprendizado de entendermos o significado verdadeiro de sermos filhos de Deus, de que nesse espírito a morada que exista seja única e exclusivamente do bem e do amor. Então nós temos lá pensamentos que na grande maioria das vezes não são positivos, que geram em nós sentimentos que na grande maioria das vezes não são positivos e que consequentemente nessa sequência o nosso comportamento também não vai ser. Se for de ira, o pensamento de ira, o sentimento de ira, o nosso comportamento vai ser igual. Se for de alegria, pensamento de alegria, sentimento de alegria, comportamento de alegria. Então, dentro desse contexto,
que hoje nós viemos aqui para entender que não é para nós termos medo de nos entregarmos a Jesus, é porque ele já disse isso. Ele já deu muitos e muitos recadinhos de amor, mas que a gente poderia resumir em um só. Que nós sabemos que o nosso maior mandamento aqui, para ser seguido, é que nós falamos do amor a Deus, o amor depois ao próximo, e infelizmente a nossa mente ainda continua confusa de entender primeiro, segundo e terceiro, mas que nós ainda não refletimos que o terceiro nos coloca em segundo lugar, para que depois venha o entendimento segundo e terceiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, mas como a ti mesmo. Essa inversão de posição nós não fizemos. Essa inversão de posição nós continuamos mantendo ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Nós continuamos ainda entendendo dentro de nós que é o externo que nos traz a evolução e não aquilo que nós viemos para entender dentro de nós, da nossa capacidade íntima, que vai estar resplandecendo, potencializando energias abençoadas de amor para que reflita no universo, para que reflita nesse próximo que tantas e tantas vezes a gente traz de forma equivocada para o nosso dia a dia, esquecendo que a pessoa mais importante nessa existência é você. Ou o espírito mais importante nessa existência é você. Eu não sou Jaqueline. Eu estou como Jaqueline. Eu já estive com muitas e muitas e muitas nomenclaturas. Nessa eu estou como Jaqueline. Na próxima serão outras. E na próxima, e na próxima, e na próxima. Então, tudo isso que eu estou colocando a título de reflexão, esses 3 pontos importantíssimos, para que a gente entenda o porquê a gente ainda desperta. Às vezes até está adormecido o medo, mas a gente desperta e cria situações na nossa vida para a gente ficar procrastinando, para a gente ficar protelando, para a gente ficar ainda naquele momento estagnado, petrificado, engessado, para que a nossa vida não dê o seu caminhar, que vai gerar a transformação através da mudança do nosso comportamento. Através do nosso primeiro passo de ação para aquilo que a gente não quer mais, que continue tirando a nossa paz, tirando o nosso equilíbrio. Se entregar a Jesus, a gente vê muitas e muitas vezes. E eu falo a gente vê porque leitura nós fazemos, ouvir palestras, ouvir o evangelho, de qualquer forma que ele chegue até nós, nós ouvimos. Mas o exemplo é algo que nos marca muito. Ele marca até do que milhares e milhares e milhares de palavras ditas. Tanto é verdade que se alguém fala alguma coisa e age de uma forma diferente daquilo que fala, imediatamente já nos choca. E se nos choca é porque o exemplo é muito mais forte do que é dito. Dentro do que o Cristo nos trouxe, ele nos trouxe a conexão. Ele foi o exemplo vivo, ele foi o evangelho vivo e falou. Tanto é verdade que nós não temos uma única palavra deixada escrita pelo Cristo. Ele falava, as pessoas marcavam aquilo e depois nos trouxeram. E de forma escrita, mas não pelo Cristo. O que ele era, o evangelho vivo. Então, dentro disso, dentro desses 3 pontos que foram colocados, para que a gente
possa entender os momentos que nós podemos ir aumentando na nossa existência de felicidade, ou os momentos que nós já estamos muitas vezes pós-graduados, já estamos já nem pós-graduados, já passamos do mestrado e do doutorado, que são os momentos que nós trazemos também para dentro de nós, através desses 3 pontos, pensamento, sentimento e comportamento, de tristeza, que vai nos tirar esses momentos de felicidade, que a palavra do momento, muitas e muitas vezes as pessoas falam, eu estou numa ansiedade. A gente sabe que hoje, viver o quadro de ansiedade se tornou a mesma coisa natural do que acordar de manhã abrindo os olhos, né? Então, nós vamos observando que é nesse momento que para nós é tão difícil entender que tudo o que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Segundo, que Deus é bom o tempo todo. E terceiro, que além de tudo que nos acontece na vida, tem a permissão divina e que Deus é bom o tempo todo. O terceiro ponto, para que cada um de nós entendêssemos qual o nosso papel, qual o nosso propósito, qual a nossa missão aqui na Terra, porque muitos fazem essa pergunta, ou a si mesmos, ou a outras pessoas, ou em conversa. Muitas vezes eu já escutei muitos irmãos e irmãs me perguntando isso, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? É importante que a gente entenda que a gente só vai conseguir viver esse processo de transformação quando nós derrubarmos esse muro que nós criamos de tantos e tantos e tantos e tantos porquês e verdadeiramente nos entregarmos nessa caminhada com Cristo. E muitos vão estar falando, mas não é fácil. E eu vou estar dizendo, nunca eu li até hoje, nunca, até agora, estou falando agora, não li, em nenhum lugar, eu não ouvi de nenhuma pessoa, eu não tive nenhuma intuição junto com o meu mentor, o meu anjo da guarda, que me dissesse que esse processo seria fácil. Nunca. Sabe por quê? Não por eles. Porque aqueles que verdadeiramente entendem o significado desse processo, iniciam esse processo e estão nesse processo, como inúmeros nomes que eu poderia dar aqui de entrega ao Cristo, muitos, nós iríamos perceber que nós ainda estamos optando em nos entregarmos ao egoísmo e ao orgulho. É só isso que está impedindo a nossa entrega. Mas você falou que era o medo? Orgulho e egoísmo alimentam o medo dentro de nós. Porque somos muito egoístas. Nosso ego fala muito mais alto. E automaticamente o medo também, de perdermos o espaço. De perdermos aquilo que ilusoriamente a gente acha que tem. Controle. Nosso orgulho de acharmos que somos algo. Mas você falou que nós somos filhos de Deus, então nós somos tudo. Se estivéssemos com o pensamento ligado a essa afirmação, sim. Mas nós sabemos o que significa o orgulho. Abençoada doutrina espírita, que me fez entender que a hipocrisia não pode mais ter morada na nossa casa interna. Ela ainda faz morada, mas a gente tem que transformar. Porque a doutrina espírita é tão clara, ela tirou tantos e tantos véus para nos mostrar que quanto mais rápido nós entendermos e refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre o que nós somos, nós não vamos mais continuar
usando as máscaras, como essa que eu acabei de falar. De não falarmos que esse ato nosso não foi orgulhoso, foi. Que esse ato nosso não foi egoísta, foi. Quando eu falo que a pessoa mais importante na sua existência é você, mas você está sendo egoísta. Aos olhos da matéria pode ser, mas aos olhos do espírito, a pessoa que ela pensa primeiro nela, na transformação dela, na transformação interna, ela vai se entregar ao Cristo e daí ela vai ser o instrumento universal do bem. Não cabe egoísmo e orgulho para quem faz essa escolha. Sabe por quê? Porque esses dias eu ouvindo, e até comentei num outro evangelho que eu fiz, que eu achei fantástico. A gente tem tanto apego, a gente quer tanto ter controle sobre a nossa caminhada, sobre as coisas que nós achamos que temos e vivenciamos nessa experiência, que são tão passageiras, como as pessoas que nós queremos também controlar, até os sentimentos. Sem contar que sentimento é pouco, a gente quer controlar a vida inteira delas. E a gente se esquece que tudo isso vai nos gerar decepções, frustrações, sentimentos de traições, tantas e tantas ações da vida da gente, que a gente poderia transformar, se fosse só o nosso contato com Deus, em mais e mais bênçãos. Porque pensando bem aqui, tirando um minutinho só para a gente refletir, só nós. Um momento de desespero, onde o mundo inteiro pode ter, na nossa concepção, nos abandonado. Com quem a gente vai conversar? Para quem a gente vai chorar? Para quem muitas vezes a gente vai implorar dentro de um momento onde a gente se sinta abandonado pelos nossos amores? Num momento onde a gente muitas vezes recebe um diagnóstico que aos olhos da humanidade não tem mais cura. E talvez por proteção aos nossos amores, a gente não divida isso. Para quem que a gente vai abrir o nosso coração? Abrir a nossa alma? Ou quando a gente tem tudo, e eu falo tudo no sentido daquilo que muitos de nós possam enumerar como sendo o que realmente vai nos trazer a felicidade, seja no âmbito físico, seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito religioso, não importa. Mas que ainda assim a gente use muitas máscaras para a sociedade, para transparecer algo diferente, mas aqui no nosso íntimo a gente está sentindo um profundo, termo usado hoje, na era atual, vazio existencial. Para quem que a gente vai chorar? Para quem que a gente vai implorar? Para quem que a gente vai pedir para que isso que a gente está sentindo, muitas e muitas vezes no nosso desespero, a gente pede para que Deus nos salve, para que Jesus nos acolha, para que os anjos celestiais nos protejam. Aí está a prova da nossa necessidade íntima de entendermos que só temos a Deus. E através desse encontro com Deus, nós temos o exemplo do Cristo, nosso Senhor e Mestre. Então, não nos cabe mais falarmos de fé, de crermos verdadeiramente em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Não nos cabe mais lembrarmos do tamanho do grão de mostarda para darmos uma forma de entendimento à nossa mente do significado do poder da fé dentro de nós. Agora nós já estamos em outra fase.
é a fase da entrega, é a fase do se jogar, é a fase do verdadeiramente acreditar, está acontecendo tudo, mas eu tenho um Pai. Para nós, que eu sempre falo, que somos tão apegados a essa parte física, que deve ser amada e cuidada, porque é aqui que o nosso espírito faz morada para a nossa evolução. Mas que, como tudo nessa vida material, tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Nós vamos findar neste corpo físico. Então é importante que a gente entenda que Deus não caminha conosco. Ele deu o exemplo do Cristo para que a gente seguisse. E depois que eu ouvi essa frase de uma pessoa, eu falava muito nas minhas reflexões através do Evangelho, que naquela passagem de Jesus caminhando na areia, no momento mais difícil das nossas vidas, aonde estavam antes as pegadas do Cristo e as nossas pegadas, Jesus nos carregava quando aparecia apenas uma pegada na areia. E a gente ainda questionava: mestre, tu me abandonastes? E ele dizia: não, eu te peguei no colo. Daí depois uma outra reflexão que eu descobri agora há poucos dias atrás. Eu achei fantástica. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos acolhe nos braços, de um lado dos braços dele aqui, em todos os momentos da nossa vida. Porque entende verdadeiramente o nosso potencial de fragilidade dentro desse corpo físico, que a gente fala que somos humanos. Então, dentro disso, nós vamos desenvolvendo os nossos dons divinos. Mas aqui, ó, acolhidos de um lado do braço. Tudo isso de uma forma lúdica de novo, mas para que a gente imagina, num braço de Deus. Quando nós perdemos este corpo físico. E eu sempre brincava, para deixar uma coisa mais leve, que nós não tínhamos medo da morte. Como espíritas, nós tínhamos pavor da morte. Então, esse é o momento de nós entendermos, de novo, e nos libertarmos para essa entrega a Jesus, como nosso exemplo de guia. Que Deus, nesse momento da nossa transformação, de deixarmos o corpo físico nessa passagem, para irmos para a pátria espiritual, Ele só nos troca de lado. Continua nos acolhendo neste outro braço. E por que eu disse tudo isso? Porque hoje é o momento de nós refletirmos aqui, agora, para a morte do homem velho e começarmos a trabalhar o homem novo que está para surgir em nós. Porque nós vamos comemorar, muitos falam do Natal, do nascimento do Cristo, da presença dele em nossas vidas, mas até hoje, e eu falo por mim, é muito difícil, mas não é impossível essa transformação, essa entrega. E nós vamos conseguir isso, abrindo os olhos do espírito e depois da carne, que é esse que está dando a visão de tudo aquilo que nós estamos tendo neste universo. Para entendermos as bênçãos que nos são ofertadas e que aos nossos olhos que se fecharam para enxergarmos isso, muitas vezes por comodismos, muitas vezes por preocupações desnecessárias, muitas vezes por este orgulho e egoísmo que está aqui dentro de nós. Não importa as inúmeras desculpas que nós venhamos a dar para os nossos olhos fechados, por essa cegueira interna que nós vivenciamos. Agora é o momento de como, lembrando
a passagem do Cristo é o momento de abrirmos os nossos olhos e começarmos a enxergar o verdadeiro significado da nossa existência aqui. O significado de amanhecer hoje, abrir os nossos olhos, para estarmos aqui em pleno domingo, que eu falo pleno domingo, por que domingo, Jaque? Porque domingo é o dia que a gente já começa acordando já no desespero, porque depois de domingo vem o quê? A nossa abençoada segunda-feira. Quantos e quantos irmãos já viraram até pesquisa? Que não podia assistir o Jornal Nacional, agora tem o Domingo Espetacular, que mudou de emissora, mas o papel é o mesmo, que a gente ouvia a música e falava, Senhor, segunda-feira, já levando uma baita carga de falta de positividade, para não falar de negatividade, porque eu quero sempre transformar as palavras quando eu falo. Já, poxa, encontrava de manhã, ao invés de você falar bom dia, você encontrava com o colega de trabalho, já começou a segunda-feira brava. E a gente perdia ali naquele momento a conexão da transformação de ser mais um dia produtivo. Igual Santo Agostinho, que a gente já, por hábito, fala Santo Agostinho, mas Agostinho já dizia, na hora do nosso momento terapêutico no travesseiro, vamos nos perguntar, hoje eu fiz todo o bem que me cabia fazer? E não é um momento terapêutico já para criar culpa porque não fez. É um momento terapêutico para refletir sobre o que fez e para entender que amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade, é um novo renascer do divino. Por que do divino? Porque enquanto eu sou filha da divindade, é tudo e somente tudo que está perto de mim, próximo de mim e dentro de mim, se tornando divindade. Essa é a verdadeira transformação aqui dentro de nós, esse entendimento de saber o quanto nós somos divinos. Independente, a gente só pensa em perfeição, em dificuldade, em tudo aquilo que a gente tem, mas eu tenho isso, isso, isso. Faz lá o checklist só de coisas que não são positivas. Você tem que ter só um checklist na sua vida. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Esse é o único compromisso, não tem outro. Esse é o seu posicionamento. Esse é o seu posicionamento. Não tem outro. Para que a gente entenda, nós temos que sair com uma sigla agora na nossa vida. Hoje eu escolhi saber que muitas coisas da minha vida me trazem o medo. Mas ele não me petrifica. Ele não me engessa, ele não me para, porque eu quero me entregar a Jesus. E se eu quero me entregar a Jesus, eu já fiz a minha escolha. E o que é Jesus para mim? No meu entendimento, porque cada um tem o seu. Mas se todo mundo, no seu entendimento, colocando a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai se não for por mim, eu tenho que ter uma noção do exemplo deixado pelo Cristo. Então, a primeira noção deixada pelo exemplo do Cristo é amor. Quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela, esse cumprimento a ela já prova que havia um entendimento equivocado das leis. Elas estavam sendo cumpridas de uma outra forma que não era através do amor. E ele veio para nos mostrar que as leis eram as mesmas, mas que a forma de cumprimento era outra. E que elas poderiam ser cumpridas através do amor que ele trazia. Depois, vem o servir. O amor e o servir. Aquela passagem do Cristo que eu acho sensacional. Quando ele lava os pés. Que na época era o exemplo que deveria ser feito aquele ato de lavar os pés
pela pessoa, eu estou colocando pessoa, alguém pode falar servo, pode me corrigir da forma como quiser, mas o entendimento é, talvez aos olhos da humanidade, porque a gente acha muitas vezes que tem esse poder de definir as pessoas, né? Mas o ser mais simples, vamos colocar o mais ínfimo ali, aquele que nos servir no sentido de eu sou o superior e você me serve. Jesus veio para mostrar que se aos olhos de alguém, aquele Salvador do universo, em termos de muitas outras moradas na casa do Pai, estava tendo aquele ato de humildade, quem seríamos nós para querer algo a mais do que o servir? Então, nós temos o amor, o servir, e o terceiro ponto, que eu acho fantástico, que é o que vai definir o nosso evangelho de hoje. É crer. Jesus tinha plena convicção que todo aquele processo que ele vivenciou na parte física, que eu já falei também em muitos evangelhos, que a gente foi, muitos nós que viemos de outras religiões, independente até daqueles que falam, eu sou espírita de berço, mas já deve ter passado por outras experiências em outras reencarnações. Nós aprendemos de uma forma, eu não digo equivocada, mas era o entendimento que nos era passado. Que o Calvário do Cristo, e já muitas e muitas vezes até materializado em filmes, em livros, foi o que ele passou na crucificação. E nós já temos o entendimento. Que a maior prova de amor, porque eu não gosto nem de usar esse termo de calvário, de sofrimento, mas a maior prova de amor de Jesus por nós foi ter baixado a sua vibração para poder ter ocupado um corpo físico e estar aqui conosco. Essa foi a maior prova de amor. Aqueles momentos onde Jesus foi julgado, onde Jesus foi torturado, onde Jesus foi flagelado, onde Jesus foi crucificado. É um milésimo de segundo perto da prova de estar num corpo físico como o nosso. E já eu tenho plena certeza, isso é uma convicção minha, não procuro em lugar nenhum que talvez vocês não achem, mas é uma convicção minha. Eu tenho plena certeza que como nós éramos e somos ainda, aqueles que precisam ver para crer, muitos podem ter questionado se Jesus não tivesse vivido essa experiência no corpo físico. Ah, mas Jesus nunca viveu nesse corpo físico, por isso que falam dele. Não, ele deu esse exemplo. Até isso a gente não pode mais ter desculpa para falar que ele não sabia o que era um corpo físico. Como ele soube, nós que não sabemos. E deu tanto valor e nós não damos. E esse crer, que é o amar, o servir e o crer, que foi o exemplo do Cristo, ele veio para nos trazer a crença deste amor de Deus por nós, da nossa constância no trabalho rumo à nossa evolução, do nosso entendimento de sabermos que aqui para nós, filhos de Deus, já não existe nenhum impossível. Muitos de nós falam, mas isso é impossível conseguir. É impossível porque você não começou a fazer. É impossível porque você ainda não acreditou. É impossível porque a sua fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Você nem ainda começou a verdadeiramente se jogar nessa caminhada muito profunda do seu encontro com o exemplo do Cristo, para entender verdadeiramente, mesmo que seja por alguns milésimos de segundo, o amor de Deus por nós. É tudo muito profundo. Mas eu queria finalizar o meu evangelho de hoje trazendo para cada um
a começar por mim. Quanto nós somos abençoados. Quanto nós somos felizes e quanto nós vivemos em paz, mesmo ainda não escolhendo se entregar a Jesus. E são as coisas tão simples, mas são tão simples e tão naturais na nossa vida, que elas passam totalmente desapercebidas. Mas vamos parar de alimentar a ingratidão dentro de nós. Vamos parar de alimentar a decepção dentro de nós. Vamos parar de alimentar as reclamações dentro de nós. E vamos simplesmente vivenciar as bênçãos que temos. Começando agora. Quantas bênçãos nessa manhã. Bênçãos pela presença de cada irmão aqui. Bênção por este momento de podermos estar tão distantes fisicamente, mas podermos ter essa inteligência humana que criou esse veículo para a gente poder se olhar, para a gente poder se ouvir, para a gente poder sentir até quando estamos mais conectados. A energia que está emanando, desde que aqui adentramos, até esses minutos que faltam para nos despedirmos. Bênção de saber que depois que a gente se despedir aqui, nós vamos poder estar em contato com os nossos amores. E muitos vão estar falando, já que eu vou estar em contato com quem? Com o meu gato, com o meu papagaio, com o meu cachorro, não importa. A divindade se faz presente em tudo. Bênção de poder. Esses dias eu estava falando, indo para o centro, caminhando para ir para o Evangelho. Estava comentando com o João Batista. Eu estava falando, bem do céu. Está chegando o fim do ano. E nós estamos aqui em prece agradecendo a Deus para que a gente possa, na virada de 31 para dia 1º, entrar para 2025. Porque a gente não se dá conta. A gente está lá na virada comemorando fogos de artifícios. Ou, estou falando no sentido da comemoração, gente. Não estou falando no sentido para questionamento sobre isso. Ou simplesmente deitado numa cama ali, descansando, com alguém do lado ali, segurando na mão, assistindo a televisão, vendo a retrospectiva, mas virando 2025. Terão irmãos ainda, porque não virou o ano, que estarão em outra passagem para 2025. Talvez já não mais no corpo físico. E eu estou aqui vibrando para estar. Bênçãos do dia de hoje, porque eu estou falando do presente, então não posso ficar falando do futuro, só dei a título de exemplo. Bênçãos de hoje, da gente poder estar aqui, pelo menos planejando, vou passar o domingo, porque na segunda-feira já estou amanhecendo, para ir ganhar o meu pão de cada dia, para saber que vão ter muitas coisas a serem resolvidas, mas que eu tenho um pai ali, me amparando, me protegendo, me intuindo. Para que a ausência do bem no coração de tantas pessoas que me cercam, e eu estou falando isso para mim e para todo mundo, que muitas vezes, pela falta de luz que elas têm dentro delas, mas elas ainda não potencializaram para iluminar onde elas vivem, elas tenham sentimentos menores por mim. Isso não pode ser maior que o amor de Deus. Eu quero é me entregar, eu quero é me jogar. Porque muitos evangelhos que eu faço, e muitas vezes eu falo desse desprendimento do corpo físico, dessa passagem. Depois, aqui em casa, minhas filhas, mãe, você quis dizer alguma coisa? Quis.
Fique em paz. Eu quis dizer que a espiritualidade já falou que o meu corpo físico vai até 93 anos, não fique preocupada. Eu não estou me despedindo porque eu me despeço todos os dias. Porque eu quero todos os dias que neste corpo físico que está como Jaqueline, eu renasça melhor. Eu quero que todos os dias eu viva sorrindo. Eu quero que todos os dias o meu olhar transmita doçura, transmita compaixão, transmita principalmente empatia. Eu já falei que eu não quero mais que o meu rosto seja como se fosse uma cascata de lágrimas, de tristeza, de solidão e às vezes até de medo. Eu quero que seja uma cascata de lágrimas de felicidade, por sentir cada mônada, cada célula minha vibrando, pelo entendimento que eu tenho, que eu não estou só, que eu sou um ser muito amado, que eu fui um espírito muito desejado para este planeta, para deixar aqui, como já disse Joana de Ângeles, pegadas de luz por onde eu caminhar. E eu falo isso principalmente dentro do meu lar, dentro desse primeiro projeto que é a minha família. Porque nós estamos deixando sementes, que são os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas, para darem continuidade a este legado. Que não precisa ser do tamanho de um Allan Kardec, de um Leon Denis, de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa, de um Papa Francisco, não importa. De um Jerônimo Mendonça, de um Herculano Pires. Não importa o nome, mas as pegadas de luz estão lá. E quando eu vejo agora, porque eu só tenho o nome, me desculpem, Luiz e Amanda, mas eu já falei que a doutrina não me permite ser hipócrita. Então, meu nome é falar de um serzinho chamado Valentina, que me ensina tanto, mas tanto, tanto, tanto. E quando eu vejo a alegria dela nas quintas-feiras, só quando ela dorme, que daí não tem jeito, porque chega muito cansadinha da escola e não consegue controlar o sono. Mas quando ela está agitada, ela fala assim: eu vou encontrar Jesus. Lá na evangelização infantil, não existe presente melhor do que saber que quando eu e o João Batista, aí ele vai falar: por que você me incluiu? Então, eu e o João Batista em fases distintas, fizermos a nossa passagem, nosso retorno, de onde a gente estiver, nós vamos estar vendo as sementinhas que aqui cresceram, ficaram árvores frondosas e deram frutos nessa seara do Cristo. E daí eu vou poder entender verdadeiramente que no Evangelho de hoje eu comecei a dar o meu primeiro passo para verdadeiramente me entregar a Jesus. Me jogar de corpo e alma, sabendo sempre que, como um bebê muito amado, na nossa visão lúdica do mundo, eu tenho um pai que me acolhe em um braço, esperando o outro, para me acolher e continuar o meu trabalho, porque a eternidade me espera, porque o infinito amor de Deus me espera, e porque não existe nada, nem ninguém neste universo que tenha o poder de ser maior do que ele. Então, meus amores, meus queridos e minhas queridas,
E eu falo amor, porque essa palavra tem que estar sempre na nossa boca. Ela tem que estar sempre sendo materializada. Porque eu já pensei, eu já senti, e o meu comportamento é de emanar tudo isso que eu estou vivenciando. Que eu tenha sido, apesar das minhas limitações, das minhas fragilidades, um instrumento útil, um instrumento digno, principalmente, na manhã de hoje, nessa seara do Cristo. Agradeço imensamente. Sintam-se todos abraçados através das energias que eu posso emanar. Que a espiritualidade me concede, porque tem muita, muita compaixão desse espírito que aqui está. Que vocês recebam em bênçãos triplicadas, quadriplicadas, a distribuir a todos aqueles que nesse dia de domingo ainda estarão em sintonia com cada um de nós. Que os nossos olhos tenham uma visão mediúnica a partir de agora, para entendermos, observarmos e agradecermos a cada gesto, a cada olhar, a cada fala, a cada momento em que o Evangelho está sendo presenciado por nós, através de nós, das nossas atitudes, e através do espelho, que são os nossos irmãos. Agora eu não sei se alguém vai fazer a prece de encerramento, mas eu estou aqui à disposição de cada um de vocês. Minha gratidão, meu amor dentro daquilo que eu entendo ainda nessa caminhada, como sendo o maior sentimento que nutre a nossa alma, a cada um de vocês.